Olá! Este ano, os brasileiros vão escolher representantes para o Congresso Nacional. Serão 513 deputados federais e 27 senadores. Mas qual o papel, qual a importância de se escolher bem esses representantes? Para falar sobre essa questão, o programa Opinião Pernambuco recebe hoje, de forma remota, o cientista político e professor associado da UFPE, André Regis. Olá, André, seja bem-vindo ao Opinião Pernambuco. Muito obrigado pelo convite, Valdir. É uma satisfação enorme estar de volta, não apenas à TV Universitária, mas também ao programa Opinião Pernambuco. Então, André, vamos começar entendendo essa lógica aí, né? Por que a gente vai ter uma eleição para 513 deputados federais, ou seja, o total de parlamentares na Câmara Federal, e apenas 27 senadores, quando a gente sabe que nós temos 81 senadores no Congresso? Bem, isso é uma decisão lá atrás dos nossos constituintes, aqueles que fizeram uma Constituição. A ideia era de que não era prudente colocar todo o Congresso Nacional para disputar as eleições, porque em época de eleição, os deputados e senadores praticamente abandonam Brasília, vão para os seus distritos, para os seus estados, para os seus municípios em busca de voto. Então, o Senado, que é considerada a casa da estabilidade federativa, ela não deveria ser o Senado renovado totalmente, assim como a Câmara. Então, aí veio essa ideia de que é 1/3, 2/3, 1/3, 2/3. Então, na próxima eleição, teremos 2 senadores por estado e também pelo Distrito Federal disputando a eleição. O 2/3 e 1/3, uma coisa interessante é que, originalmente, o Brasil tinha 2 senadores por estado, assim como nos Estados Unidos. Mas houve uma reforma na Constituição, ainda na época do regime militar, e aí se criou a figura, na época do chamado senador biônico, que não era eleito diretamente, era indicado, eleito no processo indireto. Depois, o senador biônico foi extinto, todos passam pelo crivo do voto popular, mas aí também não diminuíram o número de senadores. Então, cada estado ficou com 3 nessa alternância. Todos renovam 2 turnos, aliás, 2/3, 1/3, simultaneamente quando há eleição. Isso significa que teremos uma eleição mais acirrada este ano, ou seja, tem pouca vaga, né? Na verdade, é uma vaga só, não é isso? Muito mais, sem dúvida alguma. O que é que esses parlamentares fazem de tão importante, né? A gente sabe que os salários são salários bastante gordos, né? Bem consideráveis, assim, inclusive com todas as outras verbas que vão se somando, e a população sempre fica questionando: meu Deus, né? Esse meu representante, ele recebe tanto para fazer o quê? Então, assim, o teu papel agora é exatamente dizer, né? Fazer o quê? O que fazem esses parlamentares para justificar esses salários que recebem? Bem, o legislativo, ele tem como função típica legislar, fazer as leis e também fiscalizar, às vezes, inclusive, investigar, no caso de comissões parlamentares de inquérito. Essas são as funções típicas, mas também existem funções atípicas, entre elas a administrativa, de se auto-administrar, e também a judicial, quando há o processo de impeachment do presidente da República, da presidente da República, o Senado Federal se transforma em casa julgadora, vamos colocar assim, e a Câmara dos Deputados como a casa que autoriza o processo e o julgamento do chefe de Estado. Agora, além disso, e aí dentro de uma competência que foi estabelecido pela Constituição, a Constituição fez o seguinte recorte: tudo que é matéria de interesse local, calçadas, iluminação, lixo, escola pública, é de competência do município. Tudo que é de interesse geral, a defesa nacional, relações externas, direito civil, direito processual, direito penal, todas essas matérias que são de natureza geral pertencem à União. Aos estados, o que é residual, o que nem ficou com a União, nem ficou com os municípios, o que é muito pouco. Basicamente, restou segurança pública e assuntos relativos à integração dos municípios. Então, as competências são muitas, a responsabilidade imensa de legislar, de fiscalizar,
de atualizar a Constituição, porque os nossos congressistas também são chamados de revisores da Constituição, no chamado direito que é o poder constituinte derivado. Então, são muitas as responsabilidades. Daí é fundamental a escolha de um parlamentar com estatura para cuidar do seu futuro, do nosso futuro. Escolher mal um deputado federal ou um senador significa um atraso não apenas para o presente, mas principalmente para o futuro da nação. Aí está o X da questão, né? A população ela tem essa grande responsabilidade, que é a responsabilidade da escolha. E muitas vezes essas escolhas elas não seguem quer dizer, um processo de consciência de voto, não é muitas vezes um voto consciente, é um voto para atender a um favor que foi prestado por um candidato, ou porque aquele candidato é amigo de uma pessoa que você conhece. Ou seja, muitas vezes o próprio eleitor pisa na bola e acaba elegendo candidatos que não fazem bem esse seu papel. Então, assim, a pergunta agora é, né, qual é o grau de responsabilidade de cada um dos eleitores nessa escolha? O ex-chanceler alemão Konrad Adenauer, ele tem uma frase dele que eu considero primorosa: não há democracia sem democratas. Então, se a população não se comporta democraticamente como um cidadão pleno, o sistema não vai funcionar. Então, inclusive, por conta disso, de tudo que os alemães passaram durante a Segunda Guerra Mundial, eles passaram a investir muito em consciência, em educação cívica, em cultura cívica, em capital social. O cidadão que não leva em consideração a responsabilidade do seu voto, ele praticamente fica inabilitado a questionar, a reclamar. Mas a situação é muito mais grave também, porque nós temos uma quantidade enorme da população brasileira que não consegue entender temas abstratos. Questões sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre a federação, sobre a distribuição de recursos, simplesmente é inalcançável, porque não teve uma boa educação. Então, quando um percentual gigante da população é analfabeta, veja que o analfabetismo era a nossa grande questão a ser resolvida no Brasil na década de 70, e passados 50 anos, continuamos com um país com mais de 10% da população analfabeta em absoluto, sem falar aquelas pessoas que não compreendem. Elas leem coisas abstratas, mas não entendem o que estão lendo, ou seja, o analfabetismo funcional. Então, isso compromete todo também o processo político. E houve também uma degradação, uma deterioração do nosso padrão democrático no que se refere à compra de voto, à venda de voto. Então, enquanto você tem um país em que um percentual enorme do Congresso Nacional ganha a eleição porque compra voto, não responde a ninguém, porque sequer a opinião pública ele tem interesse. É interessante a gente observar que qualquer um, que o telespectador agora em casa, faça uma listinha da quantidade de congressistas que você conhece. Essa tarefa vai ser árdua, porque muitos não conhecerão nenhum congressista ou poucos. E por que isso? Como é possível você ter congressistas que são eleitos e a opinião pública simplesmente não os conhece? Então, esse é um dos aspectos mais importantes que nós devemos esclarecer, e nós precisamos de um ensino fundamental primoroso. A educação pública tem que ser primorosa na educação básica para que o cidadão seja um cidadão pleno, inclusive enquanto cidadão. Você trouxe uma questão que é muito delicada, que é exatamente essa formação, esse background, né, de conhecimento, de referências, que precisa chegar ao eleitor. A gente sabe que, na maioria dos casos, as pessoas são levadas pela mídia, pelas informações que extraem da mídia. E essa mídia pode ter seus interesses escusos também, né? Principalmente uma mídia, uma imprensa brasileira que tem as grandes empresas, na sua grande maioria, numa dependência financeira de grandes grupos econômicos que têm também vínculos políticos. Então, aí eu volto a te perguntar, é o seguinte: quando a gente fala em educar as pessoas do ponto de vista político, isso poderia chegar à escola de uma forma que não fosse
aquele ensino, né, que a gente tinha lá atrás, que eu acho que esqueci o nomezinho, você vai lembrar, né, mas a gente tinha um tipo Moral e cívica. isso, moral e cívica, um tipo de disciplina que também era muito enquadrador, né? Então, assim, o que fazer para que essa população aprenda a pensar, aprenda a votar corretamente? Bem, eu sou muito cético nessa ideia de se colocar professores para ensinar política, para ensinar filosofia, porque o professor ele carrega a sua visão de mundo. Então, pode ser um dano muito grande você colocar professores para uma criança vulnerável ainda do ponto de vista da sua formação intelectual para receber ali comandos que podem ser comandos políticos, assim, deliberados, para formar uma massa crítica tendente a apoiar um determinado partido. É por isso que eu sou cético, eu não acredito nesse tipo de educação. Educação, quando eu digo educação plena, é quando uma criança aprende português, matemática, ciências, tem o conhecimento de um idioma, pratica esportes, que esta pessoa, ela própria vai caminhar sem precisar de ser tutelada. Ela vai ter acesso a livros, acesso à leitura, acesso à pluralidade, a conhecer ideias diversas, porque é quando se coloca alguém que diz você não leia isso, não leia aquilo, não assista isso, não assista aquilo, e dirige, aí é abominável, né? Isso não é um papel do discente, aliás, do docente. O discente tem que ter a liberdade de questionar, de perguntar. Então, nesse sentido, a educação tem que ser plena para libertar o cidadão sem esse direcionamento. André, por que o governo, quer dizer, não apenas o governo que a gente tem nesse momento, mas todos os governos, eles despertam um interesse tão grande em ter uma maioria parlamentar alinhada aos seus interesses, ao seu jogo político, às suas intenções enquanto gestor, né? E a gente sabe que isso acaba determinando muitas vezes a viabilidade ou a inviabilidade de um determinado governo. Isso tem gerado uma série de problemas no Brasil. Isso é típico desse nosso modelo de governo? A gente tem como mudar isso? Qual é a tua visão sobre essa dependência que fica existindo entre o Congresso e o Executivo? Veja, o fundamento primário da democracia é de que a democracia é o governo da maioria. Esse é o fundamento primário. O nosso maior problema é que, diferentemente dos ingleses, os ingleses têm um sistema que a fonte de legitimidade eleitoral ela é una. Elege-se o parlamento inglês e o parlamento forma a maioria. Quem tem maioria governa. Quem não é maioria faz oposição. No nosso caso, a fonte de legitimidade ela é dual. Elegemos o presidente da República e elegemos o Congresso Nacional. O nosso sistema partidário ele é hiperfragmentado. Não existe uma fragmentação num Congresso, numa Assembleia Nacional do tamanho da nossa. Mais de 30 partidos. Isso é uma excrescência. E isso dificulta o governo. Então, isso facilita o que na literatura de ciência política chama surgimento de partidos chantagistas. São partidos que são blackmail parties. São os partidos que não querem ganhar a eleição, não disputam a eleição para ser presidente, para a presidência, e ficam aguardando o presidente ser eleito. Quando o presidente é eleito, ele diz, olha, quer meu apoio? O preço é isso, é isso. Então, queremos esses cargos, queremos essas verbas, essa liberação. Então, essa maioria conquistada desta maneira, ela não é benéfica à democracia. Ok, nós estamos conversando com André Regis, que é professor associado da UFPE, cientista político. Eu sou o Valdir Oliveira e a gente volta daqui a pouquinho falando exatamente sobre o poder político do Congresso Nacional. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre as competências e poder político do Congresso Nacional. Nosso convidado é o cientista político e professor associado da UFPE, André Regis. André, a gente tem no Congresso formação de várias bancadas e que muitas vezes acabam se unindo para fazer lobbies em busca de seus interesses.
né? Essas bancadas elas vão se organizando, vão ficando cada vez mais fortes e aí conseguem exatamente levar para seus interesses aquilo que acham mais adequado em troca, muitas vezes, de apoio, como você já tinha colocado, inclusive, no bloco anterior. Queria que tu falasse um pouquinho agora sobre isso. Quando a gente fala de uma bancada do boi, de uma bancada da bala, de uma bancada da Bíblia, né, que tem até um nomezinho pejorativo aí, que é o BBB, né? O BBB. O que isso tem de ruim para a democracia? Olha, é inerente à democracia representativa a formação de grupos de interesse dentro do Congresso Nacional ou da Assembleia Nacional. Isso é normal, não há nada de errado nisso. E o interessante é que, numa sociedade plural, você teria que ter representações também que representassem a pluralidade. E essa pluralidade, ela não é monotemática. Você tem vários temas que são colocados na disputa, e aí os interesses, ora uma bancada ela se associa a outra, e ora ela está contrária a outra. Então, isso não é o problema, isso é natural. E você usou uma palavra que aqui ela tem uma conotação diferente dos Estados Unidos, lobby. Os lobistas, fazer lobby. Fazer lobby, não há nada de errado com isso. O Congresso deveria... O parlamentar ele deve ter contato com a sociedade. E a sociedade, o contato é o esclarecimento. Isso, na linguagem americana, é lobby. Aqui, não. Aqui, a figura de lobby ela está muito associada a vantagens indevidas. Então, o lobista é aquele que procura alguma coisa em troca de outra. Para mim, não há nenhum problema em você ter bancadas que representam setores da imprensa, setores do funcionalismo, da indústria, do campo. Eu não vejo, dentro de um jogo democrático, isto é natural. E o ex-senador Marco Maciel, falecido ex-presidente da República, uma das suas grandes batalhas no Congresso era a regulamentação do lobby. Era justamente, olha, vamos dar transparência a isso? Porque se desse transparência, todo mundo ganhava. Porque, olha, o deputado recebeu o representante da empresa X que quer explicar sobre o novo modelo de internet. Não há nada de errado com isso, até mesmo porque o parlamentar ele não tem como entender tudo. Então, e às vezes você recebe a informação de um lado e depois você recebe de outro. Então, por exemplo, um debate aqui, local, Uber versus táxi. Isso é um debate aqui que foi bem acalorado. Os parlamentares precisariam saber, de todos os setores, o que é aquilo que pode afetar a vida da cidade, por exemplo. Então, transparência é a palavra-chave para que a sociedade se proteja. Talvez, André, o que não seja muito salutar sejam as negociações em troca de interesses que sejam interesses muito particulares de determinados segmentos. Né? Veja, aí você toca... o que ficou patente recentemente, e aí foi um grande absurdo, é que o crime tomou conta de parcela do Congresso Nacional há pouco tempo. E aí havia o chamado contrabando de emendas. Esse era o grande problema, Valdir, porque era, por exemplo, uma lei sobre medicamentos, um determinado segmento conseguia encaixar na lei um dispositivo que alterava uma lei diversa. Isso era o chamado contrabando de emendas. Isso tinha preço. Então, colocar uma emenda num projeto de lei, e isso, inclusive, fazia com que uma lei escondida de um determinado tema ela ficasse lá, ninguém sabia, e alterava um dispositivo de um tema que iria afetar a população. Isto foi um problema absolutamente que não sumiu, mas é preciso, inclusive, que os deputados, os parlamentares vigilantes denunciem, porque também quem cala se omite ante a situação. Então, é inconstitucional, é ilegal, é imoral, é criminoso e continua acontecendo. Eu queria que tu falasse um pouquinho, André, também sobre esse avanço da religião dentro da política brasileira. A gente sabe que estamos em um Estado laico e, em algumas situações, a gente percebe que interesses de grupos religiosos, e aí há um sectarismo dentro
dessa nossa observação aqui, né? Então, há um sectarismo e, de repente, um determinado segmento religioso passa a ter privilégios em detrimento de outros. Então, assim, como que tu analisa isso, né? Esse avanço desse caráter religioso dentro da política nacional? Veja, a Constituição ela é bem clara. Como você disse, o Estado é laico. Não pode haver nenhum privilégio para nenhuma religião. Não pode haver. Mas tem acontecido, né, André? Olha, o que tem acontecido, na minha concepção, é engajamentos de determinadas religiões mais do que outros, e com o nítido propósito de eleger parlamentares. Isso acontece no plano municipal, no estadual e também no Congresso Nacional, notadamente de base evangélica, ou seja, tem uma postura muito mais forte do que, por exemplo, a maior parte da população brasileira ainda é católica, de base católica, não necessariamente católica praticante, mas o catolicismo é a base da formação cultural brasileira. Mas a Igreja Católica não tem, por hábito, apoiar candidatos, mas as igrejas evangélicas têm. E isso faz com que os evangélicos tenham sempre uma bancada muito maior. E aí sempre formam, inclusive, um grupo, bancada evangélica, nas câmaras, nas assembleias e no Congresso Nacional. Eu, particularmente, acredito que não é bom para a política misturar religião com política. São duas coisas distintas. Uma coisa é visão de mundo, outra coisa é crença. Então, e a gente observa em outros lugares riscos do envolvimento da política, ou melhor, da religião na política, né? Por exemplo, a teocracia do Irã, ou na Arábia Saudita, onde, se você não professar a religião, você vai ser diminuído enquanto indivíduo. E sobre a presença feminina no Congresso? A gente tem ainda uma quantidade pequena, se a gente compara com a quantidade de homens exercendo cargos de deputados e de senadores. Mas há todo um movimento também para que esses números aumentem, né? Mas, assim, as mulheres não vão aumentar sozinhas se não houver uma consciência nacional da população brasileira da importância dessas mulheres fazendo parte dessas decisões em nível de Congresso. Então, assim, qual é a tua visão sobre isso, André? Olha, eu acho difícil essa questão pelo seguinte. Por exemplo, agora nós temos uma eleição presidencial em aberto e nós temos uma das candidatas é uma mulher. Mas a eleição está muito polarizada. Quem apoia um candidato e do outro não está disposto, mesmo as mulheres, a trocar de candidatura porque tem uma mulher disputando. Então, por que a questão ideológica, a afinidade política, ela, em última instância, fala mais alta? Então, nós tivemos uma presidente da República que é uma mulher, a ex-presidente Dilma Rousseff. Mas quem era oposição a Dilma Rousseff? Mulheres. Você vai dizer, você gostaria de reeleger uma outra mulher, ou Dilma Rousseff, por exemplo, na reeleição de Dilma. Por que não votaram em Dilma? Não votaram em Dilma porque, nem todas, né? Claro, o eleitorado foi dividido, porque antes de votar nela, procurou alguém do espectro ideológico mais próximo. Então, essa é uma questão que as afinidades políticas, na minha concepção, elas antecedem a questão do gênero. O que é que diz a legislação sobre a presença feminina dentro da Câmara e dentro do Senado? Bem, a legislação, ela não existe nenhuma relação de tem que eleger o percentual X ou Y de mulher. O que tem é a lei eleitoral exige um número mínimo de candidatas. Ou melhor, é eleição onde, pelo menos, você tem um terço que tem que ser de um dos gêneros. Então, você pode ter maior mulher ou homem, mas você não pode ter uma chapa formada por candidatos para o parlamento exclusivamente masculino ou exclusivamente feminino. Isso é o que a legislação diz. Também houve alteração na legislação para que houvesse mais recursos para as candidaturas das mulheres. Então, para que o fundo eleitoral não fosse exclusivamente canalizado para os homens. Agora, uma observação interessante é que, mesmo com as alterações recentes de aumento do fundo eleitoral,
não houve uma maior procura das mulheres pela política, ou uma maior participação das mulheres nos cargos eletivos. Então, não acredito que o problema é muito mais estrutural do que aí econômico, de você fazer um cálculo, até mesmo porque existem pessoas que disputam eleição e ganham eleição sem precisar de R$1. Assim, ganha eleição fazendo uma campanha que não depende de recursos econômicos extravagantes. Ok, André, temos apenas 1 minuto para suas considerações finais, né? O que é que você acha que é possível fazermos para ter um Congresso que realmente represente os interesses da população brasileira? Eu acredito que conectar melhor o Congresso à sociedade. A sociedade está mais vigilante, a diminuição do número de partidos políticos também, que está em curso até por conta de reformas recentes, que estabeleceu cláusula de barreira. Então, existe, por exemplo, a formação agora de federações partidárias, e é o exercício da democracia, e eu acredito que o fundamental para restaurar uma política de qualidade no Brasil não é uma consequência direta da atividade política, e é, sim, uma consequência natural do investimento maciço em educação. Educação de qualidade na primeira infância, educação de qualidade no ensino fundamental, no ensino básico, que toda escola pública no Brasil teria que ser primorosa para que nós tivéssemos uma geração de brasileiros com competências, com habilidades para tudo, inclusive para o exercício da democracia, da cidadania de forma plena. Ok, muito obrigado, André Regis. Nós tivemos como tema hoje competências e poder político do Congresso Nacional. O André Regis é cientista político e professor associado da UFPE. A todos, o nosso muito obrigado e até um próximo encontro.